XPML11, o fundo de shoppings da XP Asset. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora no dia 6 de junho de 2025. O fundo que guarda dentro dele uma situação de alavancagem que demanda contínuo monitoramento por parte do cotista. Vamos ver como está a situação atual dele. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí, pessoal, o fundo que iniciou as operações em 2017, tem um patrimônio líquido de 6,6 bi, tem taxa de administração, taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark de IPCA mais 6% ao ano. Na data que eu gravo com vocês, pessoal, o XPML cota na B3 a R$ 103,21, a cota no mercado secundário que atinge, então, seus maiores valores aí dos últimos 5 anos, subindo, inclusive, acima dos R$ 100, mas ainda fazendo um P sobre VP de 0,88, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 1,27%. A última distribuição, pessoal, ocorreu agora, no dia 23 de maio de 2025, 92 centavos por cota, pagando aí 0,86 de yield mensal a 10,7 yield anual. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em XPML há 2 anos, teria hoje R$ 1.239,90. Apesar dessa recuperação, pessoal, o fundo ainda se encontra levemente inferior ao CDI, conforme vermos aqui no gráfico do Investidor 10, tá? Mas ele supera o IFIX e também supera o IPCA. Segundo o site Investidor 10, no último período, o fundo deu 23,99% versus o CDI, que deu 25,09%, o IPCA 9,26% e o IFIX 13,67%. Voltando aqui para o relatório, pessoal, os principais indicadores do fundo, segundo a gestão no mês, tiveram uma performance positiva. As vendas chegaram lá a R$ 1.493 o metro quadrado, representando um crescimento de 2,6% e NOI caixa de metro quadrado de R$ 125, que se manteve estável. Em relação à DRE do fundo, 48 milhões foram aqui as receitas dele, R$ 8.781 as despesas, um resultado de 39 milhões, um resultado distribuído de R$ 51.183.000, 92 centavos por cota. Em relação ao cronograma de desembolsos e recebimentos do fundo, pessoal, primeiro destaque. Vamos lá. Em relação ao caixa, ele decresceu um pouquinho, saindo lá de 445 milhões, agora para 425. Em relação às obrigações, ele tem aqui 17 milhões para o shopping Praia de Bela, 63 milhões para o Jundiaí, 630 milhões para o portfólio Sim, finalizando 2025 aqui com um caixa negativo de 285 milhões. Mas não é só. Ele segue lá com a terceira parcela do Pátio Higienópolis de 37 milhões, a terceira parcela do Jundiaí Shopping de 63 milhões, finalizando 2026 com um caixa negativo de 385 milhões. Ele tem também 161 milhões aqui da segunda parcela do portfólio Allos e também a terceira parcela aqui do Pátio Higienópolis de 37 milhões, finalizando lá 2027 com um saldo negativo de 583 milhões. Ocorre que, pessoal, nestas informações aqui não estão inclusas as dívidas lá em relação ao Faria Lima Shops, tá? O FL Shops de 179 milhões. Então, ao final de 2027 aqui, em tese, o fundo finaliza com um saldo negativo de 762 milhões e não como 583 milhões destacado aqui pela gestão. Tudo isso fazendo uma alavancagem bruta aproximada de 15%. Segundo a gestão, o fundo possui hoje aproximadamente 560 milhões em dívidas. Veremos adiante que essas dívidas são maiores do que o destacado aqui pela gestão. E para o pagamento dessas dívidas, a gestão destaca as 3 possíveis opções de endereçamentos para a situação no recorrer aqui de 2025. É aquilo que nós já sabemos em relação a todos os fundos imobiliários, que eles podem fazer isso, tá? A venda de ativos, a emissão de cotas e também a alavancagem através da emissão de CRIs. Segundo a gestão, hoje o XPML conta aqui em relação às obrigações de CRIs no montante de 560 milhões. São eles os CRIs do Catarina, do Cidade Jardim e também do Shopping Bahia. Ocorre que, pessoal, se somarmos aqui os 560 milhões e meio para os 1.187 em relação às obrigações aqui do fundo, nós temos que hoje o XPML11 se encontra alavancado na ordem aproximada aí de 26,5%, como destacado aqui pela gestão. Isto porque só de parcelas a pagar ele tem 1.187 milhões.
Mas em relação aos CRIs, ele forma aí na casa de 560 milhões. Então, somando os dois valores, nós temos que hoje o XPML tem um total de obrigações em relação aos CRIs e também de parcelas a pagar de 1.747 milhões e 500 mil reais, o que, se dividirmos aqui pelo total de ativos líquidos do fundo, na casa de 6,6 bi, chegamos então à alavancagem aproximada aí de 26%. Então, ponto de extrema atenção por parte do cotista aqui é a alavancagem do XPML11. Em relação aos principais indicadores aqui do fundo, pessoal, ele segue fazendo lá 92 centavos de receita de locação, o que é muito positivo. Em relação ao valor patrimonial da cota, segue lá a R$ 117. Reais. A cota no mercado secundário, como vimos aí, na casa de R$ 102, R$ 103. Reais. Na data de elaboração aqui do relatório, ela fechou aqui aos 107. Um volume médio diário na B3 aí de 10 milhões e 600 mil reais, bem tranquilo. Em relação aqui, pessoal, ao demonstrativo de rentabilidade do fundo, para abril de 2025, ele tem 6,6 bi de patrimônio, a cota patrimonial a 117, ele possuiu aí uma rentabilidade para o cotista de 4,92 bi, tá? Este retorno que é um total bruto, enquanto o IFIX rendeu 3,02%. Em relação aqui aos ativos, pessoal, ele forma 7,1 bi em relação a imóveis, 291 milhões para CRIs conversíveis, 251 milhões para FIIs e 90 milhões em caixa, formando ao total de carteira de 7,8 bi. Em relação aos imóveis, eles correspondem lá a 91,9% aqui do PL do fundo. Em relação às obrigações de CRIs, 560 milhões, como destacamos, tudo isso levando a alavancagem líquida aqui do fundo de 26%, 1 bi 747 milhões aqui de obrigações e também de parcelas a pagar. A inadimplência apenas crescendo um pouquinho, de 0,8% agora para 1,9% em abril de 2025, então ponto de atenção aqui também por parte do cotista. Os três maiores shoppings aqui dos 26 detidos pelo fundo são o Catarina Shopping Outlet, o Tietê Plaza e também o Gran Plaza Shopping, tá? Lembrando que o fundo forma aí 964 mil metros quadrados de ABL, mais de 4.700 lojas espalhadas aí nos 26 shoppings que o fundo detém dentro do Brasil. Em relação aqui, pessoal, ao NOI por metro quadrado, R$ 125. As vendas por metro quadrado chegando aqui a R$ 1.493, o que é bastante tranquilo. Em relação aqui à maior exposição por região, ele segue na região sudeste com 75%. O maior administrador aqui do fundo é o Portfólio Sim, mas ele tem Allos, tem aqui também Multiplan, tem Iguatemi, tem JHSF, tem HBF, tem a Alkia, tem a Ancar, tem a Gazit, inclusive, também, e a Iguatemi. Perfeito, pessoal? De XPML é basicamente isso. Informação atualizada aí por parte da gestão. XPML com patamar aproximado de 26,5% de alavancagem, o que é considerado bem alto, né, pessoal, pelos nossos padrões aqui, que não gostamos superior a 10% em relação à alavancagem. 26,5% é um percentual considerável. Bora continuar acompanhando o fundo, ver como a gestão aí segue em relação aos próximos passos. O fato é que ela precisa aqui até o final de 2025 de 285 milhões para cobrir todas as suas obrigações em relação às parcelas neste ano e em relação às obrigações lá encerrando 2027, 762 milhões de reais. Perfeito? Lembrando, pessoal, que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos, agora com 2 vídeos ao dia. O primeiro às 5 e o segundo às 11 horas da manhã. Tudo isso para permitir uma maior conexão de você, cotista, com o seu fundo imobiliário. Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos, até mais.